Emerson Pansieri tá na área. E a partir de agora vamos tentar desvendar os mistérios do Leonardo Jardim. Quanto à escolha, Pansieri, goleiro ao ponta esquerda, o Cruzeiro tem um monte de opção aí pra colocar pra jogar. Resta saber o que os caras vão entregar, né? Como será o desempenho coletivo do Cruzeiro, coletivo e individual, né? Porque tem muita coisa diferente pra ser feita do que vem sendo feito até o presente momento. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço pra você também, Cirilo, um abraço pro Paulinho que tá aqui do meu lado, do Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas, você pode ser sócio. Tem planos a partir de R$ 9,90, sócio5estrelas.com.br para acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde você estiver. Cirilo, você foi muito feliz, né, que o Cruzeiro hoje não tem a torcida e tem aí uma equipe que busca essa reabilitação. Por que reabilitação? Perdeu na Copa Sul-Americana na terça-feira, estávamos lá acompanhando o jogo contra o Lyon e foi um jogo estranho pra caramba. E também no jogo contra o Internacional saiu derrotado, ou seja, a resposta pode acontecer. E sobre essa questão de não ter torcida e tudo mais, o Cruzeiro acaba de até colocar aqui nas redes sociais, reforçamos que por normas da Conmebol não é permitida aglomeração no entorno do estádio, assim como está impedida a realização da chamada Rua de Fogo e outras manifestações neste sentido. Porque os torcedores estavam se organizando, inclusive ontem nós falamos da Máfia Azul fazendo até ali uma série de pedidos para os jogadores, né, para melhorar o desempenho dentro de campo, cobrando mesmo uma melhoria dos atletas em relação à postura com a camisa do Cruzeiro. E agora eles até tinham enviado já também nas redes sociais um comunicado que não fariam essa Rua de Fogo. E o Cruzeiro está reiterando esse pedido para que não tenha nenhum tipo de aglomeração hoje próximo ao estádio. Em resumo, a Conmebol manda na rua também, é isso que você está dizendo? A Conmebol... Ela manda no estádio, na esplanada e na rua. É porque tem o chamado perímetro da Conmebol. Duro, hein? Lembra do perímetro quando a gente estava na escola? Na Copa, o perímetro, na Copa tinha isso aí também. Eu era péssimo. Era o perímetro de segurança. Eu era péssimo nesse negócio de perímetro. A turma lá no Sagradinha, lá, sabe, não Caiçara. Então, o que acontece? Aí, o Cruzeiro vai não ter realmente nenhum torcedor e não tem nenhum tipo de manifestação, né? Talvez se a manifestação fosse na porta da Toca, seria mais fácil, né? Mas na porta do Mineirão, realmente, é mais difícil. Sobre o time, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? A preleção às 19 horas, deve ser mais ou menos por aí o horário. Aí vai ter definição da equipe que vai a campo. Ele tem possibilidades, Cirilo. Você falava de algumas delas com o Panzi. Vamos lá. Será que Matheus Pereira pode começar o jogo como titular? Por quê? É um atleta que agora está totalmente resolvida essa questão familiar, né? E vai voltar para as viagens e para tudo mais. O Matheus Pereira vai para o jogo hoje, né? Está relacionado para esse confronto. Será que ele começa o jogo na vaga do Eduardo, por exemplo, que teve pouco tempo de apresentar futebol diante do Internacional? É uma dúvida. Na esquerda, o Kaique pode começar o jogo. O Vidalba foi utilizado lá na Argentina, mas o Kaique tem uma questão de apoio maior que a do Vidalba. Então tudo isso está sendo analisado pelo treinador do Cruzeiro. E eu estou muito curioso nesse ataque, porque ele segurou o Caio Jorge em Porto Alegre. O Caio Jorge não começou o jogo. Será que, por exemplo, ele coloca o Caio Jorge e dá uma segurada em algum outro atleta? Né? Por exemplo, o Gabigol, ou ele mexe nesse sistema em relação ao Dudu? Acho que o Dudu não. Mas são possibilidades, são mistérios do Leonardo Jardim, porque quando chega o time que atuou contra o União de Santa Fé, sinceramente, para mim foi uma grande surpresa, Cirilo, o que aconteceu na semana passada. Você tem a escalação fácil aí? Tô vendo esse caderninho seu aí cheio de anotação. Aqui tem tudo. Tô achando que você vai ter. Aqui só não tem dinheiro, mas escalação tem demais. Olha só, foi Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Vidalba. O Jonathan tava impossibilitado de jogar, não era? O Jonathan Jesus ainda tava de piriri, sob os efeitos da virose. O nosso Edu Panzi sempre com a sua categoria. Falei um pouco da liturgia do cargo, Edu Panzi, enfim. Ele vai sempre firme. Lucas Homero, o Wallace e Christian. Só que aí eu chamo a atenção que o Wallace e Christian nem viajaram para Porto Alegre, né? E aí para mim foi uma surpresa. O Lautaro Dias com o Wanderson, não, porque é titular, e o Gabigol, esse aí titular. Vamos lá, Edu, como você imagina, assim, porque a gente tem uma cultura do futebol brasileiro que é discutir time ideal. Nós temos essa cultura por aqui. O Leonardo Jardim nunca esteve inserido na cultura do futebol brasileiro.
E para deixar muito claro, na primeira entrevista mais contundente da intertemporada, com mais tempo para conversar com a galera depois de um tempo de treinamento, ele falou, ó, vocês ficam aí preocupados com o time com 11 ideal, eu vou mexer pra caramba no time aqui. Você considera, mesmo com a pressão, mesmo com a necessidade urgente de retomar a confiança, natural que as muitas mexidas continuem acontecendo rodada após rodada, ou talvez seria uma estratégia do Leonardo Jardim entrar na boa e velha cultura do futebol brasileiro, definir 11 e tentar ganhar o jogo? Aí vai entrar um pouco do gosto pessoal do comentarista, né? Que eu tento evitar ao máximo. Mas o futebol tem disso. Cada um enxerga de uma maneira, pensa futebol de uma maneira. Eu não gosto de mexer no time a cada jogo muitas vezes. Eu entendo quando um calendário é muito apertado, você fazer ali 2, 3 trocas. Porque tem jogador que sente mais que o outro fisicamente, tem a suspensão, tem uma lesão. Então você faz 2, 3 alterações, você não mexe tanto na estrutura do time. Quando começa 4, 5 alterações, time reserva, time alternativo, aí eu acho que não funciona. Primeiro que nós não temos grandes esquadrões no futebol brasileiro. Quando eu falo grandes esquadrões, não estou falando de 11, estou falando de grandes elencos. Que você vai jogar com um time titular e o outro vai jogar com um time reserva e você vai manter o nível. O futebol brasileiro não tem isso. Quando você começa a jogar com um time reserva, você começa a se igualar a equipes inferiores a você. Isso é muito perigoso. A gente já viu alguns exemplos e que deram errado em campeonatos. O próprio Cruzeiro, né, Panzi, sem te interromper, mas já interrompendo, contra o Souza, na Paraíba, lembra daquele jogo? Lembro, cara. O Larcamon fez algumas alterações de jogadores titulares e foi aquela tragédia. Geralmente isso acontece com um treinador que não é brasileiro. E aí vai muito da cultura, do desconhecimento, falta de diálogo também interno dentro do clube. Alguém chegar, falar, ô professor, aqui a coisa funciona um pouquinho diferente. Traz exemplos. Traga a história, que ela consegue explicar como funciona no futebol brasileiro. Agora, se o Leonardo Jardim tem em mente mudar 2, 3 peças a cada jogo, a cada 2 jogos, eu não vejo problema nenhum. 2, 3 peças você consegue manter o nível, você consegue manter a estrutura, você consegue manter a espinha dorsal. Então, nesse ponto, eu concordo. Agora, tem outra coisa que a gente não sabe, né? A gente fala de time titular, time reserva, de muitas mudanças. O que o Cruzeiro está pensando da Copa Sul-Americana? Tem isso também. E aí não é só o Cruzeiro. O que o Corinthians pensa da Sul-Americana? Porque eu vi o Corinthians jogando cheio de desfalque. O Corinthians primeiro tinha falado que não ia priorizar nada, depois disse que ia priorizar o brasileiro. E aí no jogo de ontem, né? Colocou reserva. A gente nunca sabe o que as equipes brasileiras estão pensando. Não, a primeira fase dá para levar. Até entendo que dê para levar. Você pegar o time, o grupo do Cruzeiro, na teoria o Cruzeiro é o mais forte do grupo. Mas perdeu o primeiro jogo. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que o clube quer da competição. Para depois fazer a análise do que o treinador pode mandar a campo. Porque se o Cruzeiro não estiver pensando em Sul-Americana como uma de suas prioridades, se o Leonardo Jardim mandar um time misto a campo, ele vai estar errando? Não. Sendo que o clube e ele decidiram que... Então é muito difícil fazer essa análise, cara. É muito difícil. Agora, tem uma que não é difícil. O Cruzeiro não pode brincar mais, sabe? O Cruzeiro não pode errar mais. O Cruzeiro precisa entregar resultado e desempenho para ontem, porque as competições estão andando. Depois do Mushuc Runa, qual que é o adversário do Cruzeiro? Só o São Paulo em São Paulo. Vai lá no Morumbi para ver. E os grandes times do Cruzeiro já têm dificuldade historicamente contra o São Paulo. Então, independentemente de ser sul-americano, Mushuc Runa, qualquer outro, o Leonardo Jardim tem que pensar em uma equipe que vai mandar a campo hoje, que vai entregar desempenho e resultado. O Cruzeiro precisa de um pouquinho de paz e só vai conseguir mostrando futebol dentro de campo. Ela não vai vir porque o torcedor é bonzinho.